Boa tarde, ouvintes da Difusora. Aqui quem fala com vocês é Luiz Guilherme Burza e hoje eu estou aqui à frente do Espaço Livre e converso agora com o professor Juliano Barbosa, físico formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrando em ensino de física pela Universidade Federal de Alfenas, com especialização em astronomia e astrofísica pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e diretor do Boletim do Enem, um jornal voltado para a educação. Vamos falar hoje sobre eletricidade estática. Juliano, todo mundo tem uma história aí para contar de ter tomado um choque elétrico de algum objeto que não estava ligado à rede elétrica. Qual que é a explicação para esse fenômeno? Bom, para entender esse fenômeno, a gente tem que falar o que é uma rigidez elétrica, né? Todo material ele tem uma rigidez elétrica, ou seja, uma dificuldade de propagação, de transmissão da eletricidade. E o ar, por ser mau condutor, ele tem uma rigidez elétrica muito alta. Só que com a diminuição da quantidade de água do ar, essa condução ela vai sendo facilitada. Então, em dias secos, e na nossa região aqui, os dias secos acontecem no inverno, né? Geralmente no inverno é que esse fenômeno que você acabou de falar aí geralmente acontece. Aconteceu comigo e com certeza aconteceu com muito mais gente, né? Quando você vai tirar uma blusa de lã, dá choquinho. Quando você vai sair do carro e encosta na porta, dá choquinho, né? No caso seu aí que você acabou de contar para mim, quando você encostou no corrimão metálico, deu choquinho. Isso acontece justamente por causa dessa diminuição da rigidez elétrica do ar. Você vê que no verão, que é mais chuvoso para a gente, geralmente isso não acontece, né? E para acontecer esse rompimento da rigidez elétrica do ar, um dos corpos tem que estar eletrizado, né? Então, ou você estava eletrizado ou o corrimão estava eletrizado. E quando você colocou a mão próximo do corrimão, aconteceu essa descarga, né? É uma corrente elétrica que foi estabelecida entre o seu corpo e corrimão, né? Então é um choque mesmo, né? É carga elétrica passando de um corpo para o outro, entendeu? Entendo. E as pessoas assustam, né? Porque além da sensação de choque, dá um estralo, assim, a gente não está esperando, porque no caso aqui, para explicar aí para os ouvintes, né? Eu estava, antes de começar a entrevista, conversando com o Juliano, explicando por que surgiu essa ideia da gente entrevistar um físico, né, sobre esse fenômeno. Porque eu cheguei aqui na rádio um dia, pus a mão no corrimão, tomei um choque. Cheguei aqui no departamento de jornalismo, comentei com os colegas, com o Paulo Henrique e com a Luciana, e os dois contaram histórias também, mais de uma história, né? Aí eu lembro que eu muitas vezes vou para São Paulo, tomo um choque no corrimão do metrô, em outros objetos metálicos. Então a gente falou, é uma coisa que provavelmente vocês, ouvintes aí, também vão ter muitas histórias para contar de susto que tomou. Ô Juliano, e essa eletricidade estática, ela pode representar algum perigo em alguma situação ou não é só o susto mesmo? Olha, nesse nível aí que a gente está conversando, a eletricidade estática, né, ela não provoca nenhum problema para uma pessoa, mesmo porque a resistência do organismo nosso é muito alta. Então, para essa descarga elétrica, teria pouco problema. Por exemplo, se uma pessoa tivesse um marca-passo, por exemplo, que poderia sofrer interferência elétrica, mesmo assim, seria muito difícil, já que a resistência do nosso organismo à eletricidade também é muito alta, né? Agora, se isso acontecer com uma descarga elétrica maior, com certeza, né? Nesse nível que a gente está conversando, não. Mas de repente você passa aí embaixo de uma rede de alta tensão, aquelas que trazem energia elétrica para a cidade. Se você passar próximo dela, e pode acontecer um fenômeno chamado de indução eletrostática, e acontecer uma descarga elétrica boa. E nesse sentido, vai acontecer também, como eu disse para você, o rompimento da rigidez elétrica do ar, vai ser estabelecida uma corrente elétrica, e nesse caso a pessoa corre risco de vida. Tanto que, quando existe essa rede de alta tensão, não pode construir nada embaixo, nem cerca. Porque mesmo a cerca com arame, acontece a indução da formação de corrente elétrica e se um animal, uma pessoa relar, pode morrer, né? É porque quando a gente fala dessas descargas maiores, né, quando eu estou falando aqui sempre da rigidez elétrica do ar, só para você ter uma ideia, a gente tem no ar uma rigidez em torno de 3 milhões de volts por metro.
Então, quer dizer, para uma descarga elétrica acontecer, né, relativa a acontecer, tem que ser de 3 milhões de volts num metro de ar. Então, quando você tem uma distância menor entre os corpos, né, se a gente falar assim, ó, 1 metro tem 100 centímetros, né, 3 milhões dividido por 100, conta rápida, tá? Isso aí dá mais ou menos 30 mil volts, né? Se a gente diminuir para uma distância, em vez de 1 centímetro, diminuir para 1 milímetro, isso aí já cairia para 3 mil volts. Então, à medida que você vai diminuindo a distância, a voltagem que você precisa ter para acontecer a descarga elétrica, ela também diminui. Então, quando você falou aí do corrimão, né, com certeza você aproximando, colocando a sua mão numa distância muito pequena do corrimão, e aí a DDP para a formação desse choquinho, né, que você tomou na mão, com certeza é bem pequena, né? E aí quando um dos corpos estava carregado, provavelmente você, porque o corrimão estava ali aterrado, né? E aconteceu essa descarga por conta dessa distância ser muito pequena. Entendi. Né? Então isso não costuma acontecer em distâncias grandes, a não ser que a voltagem seja grande, né? Você pega aí, por exemplo, o raio, né? Quando o raio ele cai de uma nuvem aí, daquele tipo, como é que chama? Cúmulus nimbus, que é aquela nuvem bem alta, bem grande, bem robusta, né? Então, geralmente, os raios eles caem dessas nuvens carregadas. E essas nuvens elas ficam com a base mais ou menos 600 metros do chão. Então, esses raios aí, eles costumam ter uma DDP, aí, uma tensão, né, uma voltagem de mais ou menos 1 bilhão de volts. Então, quer dizer, para acontecer uma coisa dessa, a nuvem tem que estar bem carregada. E olha, uma dica para o pessoal, tá? Seus ouvintes aí. Se a nuvem estiver carregada e ela estiver baixa, toma cuidado. Sai de baixo, sai de perto. Porque nuvem baixa, ela costuma precisar de uma DDP menor para formar a descarga elétrica. E é por isso que a árvore é perigosa, né? Porque ela está um pouquinho mais perto da nuvem. Exatamente. Do que e esse chão, pouquinho, né? Ele faz muita diferença. Né? O para-raio também, né? A gente coloca ele no ponto mais alto do prédio, no ponto mais alto daquele imóvel. E aliás, coloca com pontas, né? Para fazer o que a gente chama na física de poder das pontas, que é acumular mais carga elétrica naquelas pontas para atrair ainda mais o raio. Para o raio ir para o raio, entre aspas aqui, claro, né, que o raio mas para ele preferir ir para o para-raio do que para uma outra coisa. Exatamente. Bom, também existem, né, na verdade, três formas da gente eletrizar um corpo, né? Aí você vai perguntar para mim assim, por que quando a gente sai do carro, encosta no carro e dá choque? Porque o carro em movimento, ele fica em atrito com o ar. E aí, quando ele está em atrito com o ar, ele vai se eletrizando. E quando você sai, coloca a mão e acaba tomando choquinho. E um problema muito grande que a gente percebe por aí, e aliás, é um dos motivos pelos quais o caminhão-tanque de combustível, ele tem que ser aterrado antes de retirar o combustível dele, né? Porque o caminhão-tanque ele está em movimento, está em contato com o ar, está sendo atritado, e a carcaça do caminhão, que é metálica, embora o pessoal tome alguns cuidados com a tinta que se pinta aquele caminhão, esses caminhões eles ficam carregados eletricamente. E o risco de explosão é iminente, né? Se der uma faíscazinha próximo daquele vapor de combustível, vai tudo para o ar. Então, um dos problemas, né, que a gente vê também relacionados à descarga elétrica no dia a dia é justamente com o tanque de combustível, né? É por isso que quando eu já percebi assim, quando um caminhão-tanque está descarregando combustível, tem um cabo de aço que é ligado, exatamente, que é preso no chão, é para fazer esse aterramento. Para fazer esse fio terra, né? Esse aterramento, que é o mesmo aterramento que você tem no para-raio, né? E quando você faz esse aterramento, você acaba deseletrizando a carcaça inteira e aí não tem mais aquele risco de descarga. E, aliás, uma dica que eu dou pro pessoal que toma muito choque, eu, por exemplo, sou um desses, entendeu? É que eu suo muito, então o suor, ele tem muitos sais minerais, né? E os sais minerais, quando eles estão diluídos no suor, eles são bons condutores. Então, muitas vezes tem mais gente que toma mais choque por conta disso, né? Então, tem gente que toma menos porque não sua muito.
Então, se você tem essa facilidade, né, de tomar choquinho quando rela nas coisas aí, é que antes você coloque a mão na parede, coloque a mão no chão, coloque a mão em algum lugar para fazer exatamente o que esse cabo de aço faz na carcaça do caminhão, que é fazer o descarregamento da energia estática, entendeu? Dizem que andar descalço também é bom. É ótimo. Só né? que muitas vezes não dá, se você estiver no meio da rua, indo não dá. trabalhando, não dá para você tirar o sapato. Coloca a mão na parede, porque é chato demais, porque quem toma choque, toma muito choque. Eu, por exemplo, no inverno, semana passada, que o ar estava muito seco, eu saía do carro e tomava choque. Era uma coisa horrível. Tanto que eu começava até a empurrar a porta pelo vidro. Para não relar na lataria. Para não ter, porque... Para não ter o perigo de tomar choque. Porque apesar de não ter risco, igual você explicou, né, esse choque do corpo da gente, mas é chato, né? É ruim, é incômodo, né? Não é agradável, né? Não é agradável. E tem uma outra coisa desagradável também da eletricidade estática, que é o negócio de arrepiar o cabelo, né? Que muitas vezes a gente quer deixar o cabelo ajeitadinho e tal, para o trabalho, para sair alguma coisa, e quando está muito seco, o cabelo fica bem arrepiado, rebelde, né? Não fica. Aí você me corrige se eu estiver errado, mas é devido à eletricidade estática também. Tem a ver, sim, né? Muitas vezes a gente, por exemplo, vai dormir, põe a cabeça no travesseiro, e à noite a gente, de repente, tem uma noite muito agitada, e a gente se movimenta muito na cama e vai passando o cabelo no travesseiro. E aí chega de manhã, você acorda, olha pro espelho, aquele bum, né? Aquele cabelo para cima. E aí você pergunta por que isso acontece? Por causa do atrito do cabelo com o tecido do travesseiro. E o atrito do cabelo com o pente de plástico também? Então, aí que tá o X da questão. Melhor pente pra gente pentear o cabelo é de madeira, né? Sim. Porque retira mais facilmente o excesso de cargas elétricas do seu cabelo, né? O plástico também, ele não é um bom condutor de eletricidade, né? Então ele dá uma ajeitadinha boa também, mas o melhor seria o de madeira mesmo, eu recomendaria, né? Então... O de madeira para diminuir essa eletricidade estática depois. A mesma coisa acontece quando você está andando de bicicleta, né? Anda de bicicleta, o ar bate no cabelo, aí daqui a pouco você para, o cabelão está para cima. Então, está para cima por quê? Eletricidade estática, né? Todos os fios de cabelo estão carregados com cargas de mesmo sinal, né? E quando está com carga de mesmo sinal, acontece repulsão. Então, cada um dos fios de cabelo, um repulsa o outro, entendeu? Aí fica arrepiado, a gente fica com aquele visual de porco-espinho, né? Exatamente. Aliás, o desenho símbolo do choque elétrico é esse, né? É o cara tremendo, porque a corrente elétrica provoca contração muscular. Então ele fica tremendo e o cabelo arrepiado. O cabelo, até em desenho animado, assim, um estereótipo, né? A pessoa um estereótipo do choque, né? O cabelo já fica todo para cima, né? Todo para cima, todo com a mesma carga elétrica, tudo se repulsando. Então aí a dica é colocar a mão na parede, né? Coloca a mão na parede, empurra a porta com vidro, né? Evita entrar em contato com superfícies que estejam carregadas eletricamente, isso é importante para não tomar choque, né? E pentear o cabelo com pente de madeira, tudo isso vai diminuindo essa eletricidade estática que você vai acumulando no seu organismo. E esses cuidados mais ainda quando o tempo estiver seco, né? Agora com hoje certeza. Caiu uma chuvinha, melhorou um pouco, mas... a abençoada chuva chegou, né? Então não vai ter esse problema pelos próximos dias. Mas se o ar estiver seco, vai acontecer esse problema da condução elétrica. Juliano, muito obrigado pela entrevista, foi muito esclarecedora. Eu que agradeço, um grande abraço para todo mundo aí e até a próxima então. É isso aí, você ouviu aqui o Espaço Livre, hoje com Juliano Barbosa aí trazendo esclarecimentos sobre a eletricidade estática, esses choques que a gente toma aí inesperadamente. E continue ligado aqui na Difusora Ouro Fino, agora com o programa Rádio Serviço com o meu amigo Paulo Henrique.